Beleza, vamos nessa. Hoje a gente vai falar delas, as queridinhas, aquelas que todo mundo acha que resolvem a nossa vida do dia para a noite, as ações. Aqui nesse vídeo eu vou te explicar como realmente operar com ações e como, com apenas 5 características simples, decidir se essa ação que você está analisando merece ou não ir para sua carteira. Mas antes de mais nada, seja bem-vindo ao Quase Rico, o canal que tem o único objetivo de colocar mais grana no seu bolso. Porque se você não nasceu rico, muito provavelmente você não vai ficar. Mas aqui a gente vai te ajudar a ficar quase. Agora, antes da gente ir para o conteúdo, eu preciso avisar para vocês que antes de vocês escolherem uma ação para começar a estudar, vocês precisam ter uma estratégia sólida de investimentos. É preciso que, dentro da sua estratégia, algo te diga que você deve aportar em ações para só então você pesquisar um setor que faça sentido para esse seu aporte e aí, dentro desse setor, buscar as maiores empresas para então analisá-las uma a uma e chegar na conclusão de qual delas vai entrar na sua carteira. Se você ainda não sabe montar uma estratégia para direcionar os seus aportes e te ajudar a não perder dinheiro com as oscilações do mercado, eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre montagem de carteira aqui do canal. Mas se você já sabe tudo isso, vamos nessa. O setor. É por aí que você começa a selecionar para onde vai o seu investimento. O setor é importante porque os setores são afetados de maneira generalizada por determinadas características do mercado ou da economia. Por exemplo, existem algumas coisas que afetam não apenas uma empresa, mas o setor de varejo como um todo, ou o setor de bancos como um todo, como o nosso exemplo recente que a gente teve das mudanças nas taxas de cartão de crédito. Todas as empresas que operavam com crédito foram afetadas. Portanto, é muito importante para você que está começando que você escolha um setor perene. O que seria um setor perene? É aquele setor que já existe há bastante tempo e tem a expectativa de continuar existindo. É o setor de energia elétrica, o setor de saneamento, os próprios bancos. São coisas que a gente sabe que vai perdurar por muitos e muitos anos. A gente não tem como ficar sem elas. Esses setores são relativamente mais seguros do que setores emergentes, como aconteceu há um tempo atrás, quando nós tínhamos a parte de tecnologia VHS. Tínhamos lá o videocassete dentro de casa. Em poucos anos, aquela tecnologia foi substituída pelos CDs, que logo depois, com menos tempo ainda, veio os DVDs. E hoje em dia ninguém mais lembra deles. Hoje em dia a internet evoluiu de tal maneira que a maior parte do conteúdo consumido hoje é baixado diretamente nos dispositivos ou consumido na forma de streaming. Então, escolham setores sólidos para fazer os seus primeiros aportes. Ah, mas quem investiu em Netflix lá atrás pode ter ganho dinheiro. Quem investiu em empresas de tecnologias recentes pode ter ganho muito dinheiro sim, mas essas pessoas ou deram sorte ou sabiam o que estava fazendo. Como você ainda não sabe o que está fazendo, começa pelo básico. Quando você tiver uma carteira mais volumosa e um patrimônio maior, aí você começa a procurar empresas mais específicas para alavancar o seu ganho de patrimônio, para alavancar a sua acumulação e acelerar a sua chegada no tão sonhado dia de poder viver de renda. Enquanto você ainda não tem isso, foca a maior parte do seu patrimônio, foca o início da sua acumulação em setores que não vão te deixar na mão. Mas agora que você já escolheu o setor, a gente vai passar para a primeira característica importante que você deve avaliar quando começar a analisar ações. Você deve, antes de mais nada, buscar o histórico de existência daquela empresa e o histórico de lucros constantes. Por que isso é tão importante? O histórico de uma empresa, o tempo de existência que ela tem, vai mostrar pra gente que é uma empresa sólida, que é uma empresa que não vai sumir na sua primeira crise. Uma empresa com 40, 50, 60 anos já viu muitas crises, já enfrentou muitos problemas e soube superar. Então é de se esperar que essa empresa tem essa tendência de continuar superando as crises e continuar existindo ao longo do tempo. Quem explica muito bem esse fenômeno é o efeito Linde, que começou como uma inferência simplesmente observacional, mas que depois foi explicado de uma forma mais matemática pelo matemático Mandelbrot, também conhecido por ter expandido a ideia do matemático Pareto, a conhecida ideia do 80-20, que foi expandida por ele para a teoria hoje conhecida como teoria dos fractais. Ele é muito mencionado no livro A Lógica do Cisne Negro, do autor Nassim Taleb. É um livro muito interessante
para quem quer começar a investir. Ele traz conceitos interessantes sobre aleatoriedade e sobre entender melhor os riscos. Eu acho uma literatura muito importante para você que está iniciando e por isso eu vou deixar o link do livro aqui embaixo na descrição. Mas e o histórico de lucros? Significa que uma empresa que não dá lucro é ruim? Então eu vou dizer agora que Tesla é ruim. Tesla teve um bom período da sua existência em que ela não dava lucros, ela deu bastante prejuízo, inclusive. Mas hoje é uma empresa gigantesca. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou dizendo para vocês é, uma empresa que não dá lucro, uma empresa que apresenta algum tipo de prejuízo, ela necessita de uma análise mais detalhada, de uma análise sobre aspectos que vocês não vão saber ver. Você que está começando agora não vai saber analisar de forma segura e concreta. Você vai acabar enviesando por alguma coisa que você gosta ou desgosta naquela empresa e vai tomar uma decisão errada. Então, foque agora no início em empresas com lucros consistentes. Eu sempre falo isso aqui no canal. Vai no garantido, porque quem não perde dinheiro na bolsa consegue bons resultados. Às vezes melhores do que aquele que ganha bastante, mas por vezes também perde. A consistência em não perder normalmente vai te trazer um futuro confortável. E um bom exemplo de uma empresa brasileira da nossa bolsa que representa isso, de um histórico já confiável, um tempo que a gente pode acreditar que é uma empresa sólida e com lucros consistentes, que inclusive nunca deu prejuízo, é a que vocês vão ver aqui agora na tela, a VEG3. Não é uma dica de investimento, não estou dizendo para vocês comprarem ela, até porque a gente vai ver outros indicadores que vocês vão ver que ela não está tão bem assim. Mas nesse primeiro indicador que a gente está vendo, nesse primeiro indício para saber se a empresa é uma boa empresa ou não, a VEG é um excelente exemplo. Mas e agora que eu encontrei uma empresa sólida e com lucros consistentes? O que mais eu devo olhar? Agora a gente vai ver o endividamento dessa empresa. Esse é um indicador muito importante. Quando vocês olharem no site que eu recomendo nos meus vídeos, que é o Investidor 10. Esse vídeo não é patrocinado, mas é porque realmente a plataforma é muito boa. Lá vocês vão encontrar vários indicadores de endividamento. Eu estou tratando como um só, para que fique fácil vocês entenderem qual que é a parte mais importante da dívida da empresa que vocês têm que olhar, que é dívida líquida sobre EBITDA, que vai nos dizer em quantos anos de rendimento dessa empresa ela consegue pagar a dívida dela, o quão grande está essa dívida em relação ao rendimento da empresa. EBITDA, para quem não conhece, é uma sigla em inglês que significa os ganhos da empresa antes dos principais descontos, que são os impostos, os juros, a depreciação e a amortização. Quanto mais baixo esse indicador, melhor. É interessante que ele esteja bem controlado até 1 no máximo. Se estiver passando de 1, já é interessante deixar uma luz de alerta acesa para essa empresa. Ela já tem uma dívida que pode se descontrolar, ou seja, a dívida dela é maior do que um ano inteiro de rendimento dessa empresa. Então já é interessante olhar com mais calma. Se essa dívida está passando de 2, não invista nessa empresa. Novamente, aquele disclaimer, não quer dizer que necessariamente é uma empresa ruim, mas para você que não sabe fazer uma análise mais a fundo, você pode não ver coisas que vai te colocar numa furada. Então, fuja de empresas com endividamento alto no início da sua jornada. Outro fator de endividamento importante é a dívida líquida sobre o patrimônio da empresa, que significa que a empresa, caso esse indicador seja menor do que 1, possui mais patrimônio do que a quantidade de dívidas. Então, no caso de uma falência, no caso da empresa não conseguir continuar no mercado, a gente sabe que ao liquidar todo o seu patrimônio, ela vai ter como arcar com as suas dívidas e não vai ter nenhuma outra obrigação legal para os sócios, para os investidores. Então, também é um indicador de segurança importante quando você estiver olhando a saúde de uma empresa. E o nosso exemplo continua sendo a VEG. Uma empresa que tem, inclusive, como vocês podem ver aqui na tela, um indicador de dívida negativo, ou seja, ela não possui dívida, ela possui dinheiro em caixa, dinheiro disponível, ela tem uma dívida negativa. É muito saudável você procurar empresas desse tipo. Nem todas vão estar nessa categoria, algumas vão ter um nível sim de endividamento, mas muito baixo. Porque para as empresas, muitas vezes, diferente de nós, pessoas físicas, vale a pena contrair alguma dívida para fazer um investimento. Mas agora que você já viu o histórico da empresa, já viu sobre endividamento, vamos para o próximo indicador importante. O payout significa percentual do lucro líquido que essa empresa está distribuindo para os acionistas. É um indicador muito importante
porque vai dizer pra gente o que essa empresa está fazendo com lucro. Um payout muito elevado significa que ela está ficando com pouco dinheiro para reinvestir e ela vai ter que contrair dívidas se quiser melhorar suas operações, ou então não vai fazer esses reinvestimentos, que para a saúde de uma empresa no longo prazo é muito ruim. É importante que a empresa continue sempre reinvestindo para que ela continue crescendo e assim trazendo sempre um retorno positivo para os acionistas. Um payout muito baixo também significa que a empresa está em uma fase ainda de crescimento muito grande, ou seja, uma empresa ainda nova, uma empresa que ainda não atingiu sua maturidade, ou então isso significa que vocês não vão receber dividendos daquela empresa. Para quem busca dividendos, isso vai ser muito ruim. Então vocês vão comprar e depois não vão entender por que não estão recebendo os dividendos. O interessante do payout é que ele pode mudar ao longo do tempo. A empresa pode mudar o seu regime de pagamento e afetar. Então uma empresa que tinha payouts elevadíssimos no passado pode hoje ter um payout baixo. E aí você vai analisar o dividendo que ela distribuiu no passado e não vai entender por que ela parou de distribuir e vai achar que ela não está mais lucrando. Só que ela decidiu que ela não vai mais distribuir aquilo tudo. Isso acontece bastante no nosso mercado. Um exemplo de um payout muito saudável é o do Banco do Brasil, que consegue ter, como vocês podem ver aqui, uma média de dividend yield de 7,5% nos últimos anos. Mas ainda assim, o seu payout nunca passou de 50%. Então é uma ação sólida, que entregou bons dividendos aos acionistas ao longo do tempo, mas que nunca se expôs demais. Sempre segurou uma boa parte do lucro para fazer os seus reinvestimentos. É claro, é uma empresa estatal, entraria em outra avaliação sobre as empresas estatais, as empresas que não são estatais, e se vale a pena ou não você ter uma empresa estatal em carteira. Tem gente que é totalmente contra, tem gente que tem carteiras recheadas de estatais, mas esse não é o assunto do vídeo. A gente pode fazer um outro vídeo só para falar desse aspecto que é muito complexo e que tem infinitos desdobramentos. Mas e o próximo indicador? Eu falei que seriam 5, então a gente ainda tem mais 2. O próximo é o PL, preço-lucro. Significa o quanto que o mercado aceita pagar pelo lucro daquela empresa. Ou seja, um PL de 4,75 significa que para cada R$1 do lucro daquela empresa, você está pagando R$ 4,75, considerando o preço que você está pagando pela ação. Outra forma muito interessante de olhar esse indicador é entender que esse mesmo PL de 4,75 significa que você vai demorar 4,75 anos para receber exatamente o que você pagou em lucro daquela empresa, considerando que ela distribuísse integralmente os seus lucros. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas é uma boa métrica para você entender se você está pagando barato ou caro. E qual empresa que a gente conhece que tem 4,75 de PL? O Banco do Brasil, que já foi citado no indicador anterior. É um excelente número, significa que com um pequeno aumento de lucro ao longo do tempo, esse tempo que você vai demorar para reaver o seu dinheiro vai ficar ainda menor. E o próprio Banco do Brasil tem uma média por volta de pouca coisa acima do 6. Então, além de ser um PL muito bom em si, ele é um PL abaixo da média desse ativo. É um PL muito atrativo. Lembrando, não é dica de investimento, a gente está falando apenas de um indicador. É preciso olhar todos os indicadores que a gente mencionou para chegar numa conclusão. Então, você que está começando, fuja de empresas com PL muito alto. Existem empresas na bolsa que o PL passa tranquilamente de 20, 30 e 100 empresas que chega a 40. Um PL de 40 não faz sentido. Ainda que a empresa dobre o seu lucro, ele ainda demoraria 20 anos para entregar em lucro o dinheiro que foi investido. Isso não faz o menor sentido, enquanto você tem empresas com PL de 4, 5 e que são sólidas, ou seja, nesses mesmos 20 anos, você vai receber 4 ou 5 vezes o seu valor investido, considerando aquele cálculo dos lucros. Então não faz sentido nenhum, por melhor que seja a empresa, você investir nela se o PL dela estiver muito alto. Pode ser algo temporário que está afetando o PL. Pode, você não sabe ver isso. Então foca no básico, fuja de um PL muito alto. Acima de 10 já deve ser evitado a qualquer custo por vocês que estão iniciando. E agora, por último, nós temos o PVP, preço sobre valor patrimonial. O quanto você está pagando pelo patrimônio daquela empresa. Um PVP, como o do próprio Banco do Brasil, que hoje está perto do 0,9, você estaria pagando próximo de 90 centavos para cada R$1 de patrimônio que aquela empresa tem. Ou seja, você está comprando com desconto. Caso o PVP seja acima de 1,
significa que você está comprando mais caro. Um PVP de 1,5 significa que para cada R$1 de patrimônio, você está pagando R$1,50 no valor da ação. Então, é algo que deve ser observado com calma. Não é um indicador, como muitos acham, sólido e forte, capaz de superar outros indicadores, porque no fim das contas, o que vale para você é a segurança e manutenção do seu patrimônio e o rendimento gerado. Se você comprar uma ação com um PVP de 0,5, porque essa é uma ação desacreditada pelo mercado, e achar que você vai ter um lucro com isso, que você está comprando com desconto, você pode tomar um susto, você pode ter uma surpresa negativa. Essa empresa pode ir ainda mais para o buraco e esse PL diminuir ainda mais. Então ele não é uma garantia de fato de que há um desconto. Essa é apenas uma ideia teórica, porque quando você junta todos os outros indicadores, ela pode fazer sentido. Uma empresa muito sólida, muito boa, que não está sendo ameaçada por nada e com um PL para baixo, pode ser uma simples variação de mercado que abriu uma margem para entrada nessa empresa. Então, ele é um indicador que eu estou falando por último, porque eu considero de todos esses o que menos diz para a gente de forma isolada sobre a saúde da empresa. Tá, e para você que chegou até aqui e entendeu a importância desses 5 indicadores, eu vou deixar um bônus, um 6º indicador que vai trazer segurança para os seus investimentos, que é o Tag Along. Esse indicador representa o direito que você tem de acompanhar a oferta feita para o controlador de uma empresa, caso esse controlador venda suas ações e passe o controle para outro investidor. Como isso funciona? Se o controlador possui as ações dele e recebeu uma oferta de vender, por exemplo, todas as ações a R$50, se a empresa tem Tag Along de 100%, significa que você também pode receber essa mesma oferta e pode vender todas as suas ações pelos mesmos R$50. Isso funciona para caso a empresa troque de controlador e você não queira permanecer nela, você acha que isso vai ser ruim para a empresa, você consiga sair. Caso você não possua um Tag Along de 100%, possua um Tag Along muito baixo, de 10%, 20% ou até de 0%, como tem em algumas empresas, significa que você não vai receber essa proposta. Então, você vai ficar com as suas ações ali e o novo controlador pode dar a oferta que ele quiser, o valor que ele quiser, e aí você vende ou não, ou ele pode até não dar oferta nenhuma. E aí você ficar com uma empresa que vai começar a se desvalorizar, você não vai ter como sair dela e vai perder dinheiro. Então, busque sempre um Tag Along de pelo menos 80%. Agora, com esse conhecimento básico, você já está pronto para escolher as suas primeiras ações para uma estratégia de compra, para manutenção desses ativos para o longo prazo, sem correr um risco muito grande de perder dinheiro. Entenda que aqui estamos falando de renda variável. E a renda variável faz o quê? Ela varia. Então, é óbvio que você pode seguir todo esse conceito, você pode seguir toda essa estratégia, daqui a 2, 3 dias olhar para sua carteira e falar, tá caindo. Sim, o mercado todo pode cair de uma vez. Empresas maravilhosas podem perder valor por coisas que são as variações de mercado. Mas no longo prazo, essa estratégia vai te proporcionar um rendimento seguro, talvez não o melhor de todo o mercado, você não vai quebrar a bolsa, como o pessoal diz, mas não vai perder dinheiro e vai sim aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo. Se você quiser analisar um pouco mais, aí você começa a estudar com o passar do tempo sobre ROI, sobre margem líquida, sobre margem bruta, sobre outros indicadores para te dar uma chance de fazer uma análise um pouco mais complexa e ir para aquelas empresas que eu falei que hoje você deve evitar, que tem uma análise um pouco mais aprofundada, mas que pode sim representar bons rendimentos para você, pode representar excelentes investimentos, para você poder sair do básico e começar a ir para o intermediário. Mas agora, antes de você sair do vídeo, eu tenho mais 2 coisas importantes para te falar. A primeira é sobre renda extra. A gente fala nesse canal o tempo inteiro de renda extra. Por quê? Vocês têm que aprender a fazer renda extra de vocês para aumentar o quanto que vocês vão conseguir aportar e chegar mais rápido no seu objetivo, e a gente tem que fazer a nossa. Por isso que a gente vai se ajudar, eu vou deixar aqui na descrição um curso excelente para você aprender a fazer renda extra no digital. E o segundo assunto é, caso você tenha se deparado com esse vídeo aqui e ainda não está fazendo nada de investimento, você vai começar agora e você ficou empolgado e quer começar com ações, não faça essa besteira. Eu vou deixar aqui 2 vídeos meus falando sobre fundos de investimento imobiliário e tesouro direto. Assista eles, começa por esses investimentos mais simples e quando você for pegando um pouco mais de experiência no mercado, um pouco mais de conhecimento, aí você assiste esse vídeo aqui de novo e corre para as ações.